Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa nesse momento. Que o Espírito Santo te dê força para enfrentar esse dia com coragem e com fé. Que nenhuma arma forjada contra a sua vida prevaleça, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Esse será um dia de vitória, de paz e de propósito. Em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sente como se o barulho constante desse mundo estivesse abafando a sua vida espiritual? Nós vivemos em uma época onde o silêncio se tornou raro. Cada notificação, cada zumbido do celular, cada manchete de última hora rouba a sua atenção. E no meio de todo esse barulho, você se pergunta, será que eu ainda consigo ouvir a voz de Deus? Se você crê que Deus pode te ensinar hoje a silenciar o caos e a ouvir a voz dele de forma clara, escreva aqui nos comentários, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E dê o seu like no vídeo. É uma ação rápida, simples, gratuita, mas que faz toda a diferença para a manutenção desse canal. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma palavra de fortalecimento que nós postamos aqui todos os dias. Eu vou ler o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 14. Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora eu vou ler em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 11 e 12. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deixa eu te dar o contexto dessas duas passagens aqui. A primeira que eu li acontece em um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. O povo estava preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Eles podiam ver os cavalos, as carruagens, os soldados armados vindo atrás deles. E na frente só havia água. Não tinha para onde correr. O medo era real. O desespero era palpável. E foi nesse momento que Moisés disse algo que parecia impossível. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pensa nisso, irmãos. No meio do caos, no meio do barulho da guerra, do pânico, a ordem de Deus foi: fiquem quietos, deixem eu lutar por vocês. A segunda passagem acontece séculos depois, com o profeta Elias. Ele estava no Monte Horebe e Deus ia se revelar a ele. Houve um vento forte que quebrou as rochas, mas Deus não estava nesse vento. Aí veio um terremoto que fez a montanha tremer, mas o Senhor não estava naquele terremoto. Houve um fogo, mas Deus também não estava lá no fogo. E depois de tudo isso, veio uma quietude. E nessa quietude, uma voz mansa e delicada, um sussurro. E ali Deus estava. Irmãos, essas duas histórias nos ensinam algo que vai contra tudo que o mundo nos diz. O mundo nos ensina que nós precisamos gritar para sermos ouvidos, que precisamos lutar com as nossas próprias forças, que precisamos estar sempre conectados, sempre atentos, sempre produzindo. Mas Deus nos diz, aquiete-se, pare de lutar com o seu braço carnal, deixa eu lutar por você e aprenda a ouvir a minha voz no silêncio. Eu sei que muitos de nós vivemos em um cenário de hiperconectividade. Existe uma ironia cruel na nossa rotina. Nós buscamos respostas de Deus rolando a tela do celular, em vez de nos desconectarmos intencionalmente para estar com Ele. Nós vivemos em um estado de atrito mental constante, que afoga a nossa sensibilidade espiritual. Uma mente desordenada, cheia de pressa, simplesmente não consegue processar
a frequência suave do Espírito Santo. As vozes do mundo competem pela sua atenção, a cada segundo. Algoritmos de redes sociais mantêm você consumindo e comparando. A cultura da produtividade diz que você só tem valor se estiver sempre produzindo. E esse desejo constante por aprovação e likes nos faz esquecer de pausar e ouvir a liderança gentil de Jesus. Não é de admirar que tantos de nós nos sintamos ansiosos, inquietos e espiritualmente secos. O barulho é infinito, mas Deus quer que você saiba hoje o seguinte: pare de deixar o clamor do mundo abafar os sussurros da verdade. Mas como que nós construímos esse silêncio? Como que nós podemos criar esse espaço para ouvir a voz de Deus? A meditação bíblica não é o esvaziamento da mente, como muitas práticas orientais sugerem. Pelo contrário, é o preenchimento da alma através de uma espera focada e quieta na presença de Deus. O Salmo 46, no versículo 10, nos ordena o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é tempo perdido, é um espaço sagrado. É onde a paz de Deus encontra o nosso coração inquieto. Você precisa desligar o telefone, precisa silenciar as notificações, encontrar um lugar, mesmo que seja só uma cadeira, onde você possa estar a sós com Deus. E ali você abre a palavra, não para ler correndo, mas para meditar, para deixar a palavra falar com você, para deixar o Espírito Santo te guiar. E depois de orar, de entregar as suas batalhas, de confessar os seus pecados, você fica quieto, você espera, você ouve. Mas eu sei que você pode estar se perguntando: como eu sei se o que eu estou ouvindo nessa quietude é Deus falando comigo ou se são apenas os meus próprios pensamentos? Essa é uma pergunta importante e a resposta está na própria palavra de Deus. Deus nunca vai te dizer algo que contradiz a Bíblia. Se o que você está ouvindo vai contra o que está escrito nas Escrituras, não é de Deus. É simples assim. A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso fundamento. Tudo precisa ser testado à luz dela. Além disso, a voz de Deus produz frutos. Gálatas 5 nos diz quais são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se o que você está ouvindo produz esses frutos na sua vida, é de Deus. Mas se produz medo, ansiedade, confusão, engano, orgulho, não é Deus falando. E tem mais uma coisa. Filipenses capítulo 4, no versículo 7, promete que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. A verdadeira orientação de Deus produz paz. Ela traz paz. E não pânico, não desespero, mas paz. Agora eu quero voltar lá naquele versículo de Êxodo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba essa conexão aqui. O Senhor luta, o Senhor peleja. E a sua parte é ficar calado, é manter a paz. Quando nós insistimos em lutar as nossas próprias batalhas, nós entramos em um ciclo de frustração e de exaustão. Nós colocamos toda a nossa energia tentando resolver problemas, apenas para perceber que os nossos esforços são insuficientes. A verdade é que nós nunca fomos feitos para carregar o peso das nossas batalhas sozinhos. Quando nos humilhamos e reconhecemos que não somos fortes ou espertos o bastante para resolver tudo, nós abrimos a porta para a intervenção de Deus. Essa é a chave para ouvir a voz de Deus no meio do caos. Admitir que você não sabe o que fazer e fixar seus olhos nele. Quando você transfere o fardo da batalha para Deus, a voz do medo diminui e a voz do Espírito se torna audível. E você pode estar se perguntando: significa então que eu não devo fazer nada? Que eu devo simplesmente cruzar os braços e ficar esperando? Não.
não é passividade, é rendição. É trocar a nossa necessidade de controle pela certeza da soberania de Deus. Você ainda vai trabalhar, você ainda vai cuidar da sua família, ainda vai tomar as decisões, mas você vai fazer tudo isso sabendo que Deus está no controle, que Ele está lutando por você, que a vitória já está garantida, não pela sua força, mas pela força dele. Irmãos, essa pausa para falar com Deus e aprender a ouvir a voz dele é tão poderosa que ela não transforma só a sua vida espiritual. Ela pode restaurar completamente o seu casamento, por exemplo. Você sabia que muitos conflitos conjugais não nascem da falta de amor, mas do excesso de barulho? Barulho de mágoas não resolvidas, barulho de expectativas frustradas, de palavras ditas no impulso, no calor do momento. Quando o casal não para ouvir a voz de Deus, cada um começa a ouvir apenas a voz da própria razão. E aí surgem os choques, os conflitos, distanciamento, o silêncio punitivo. É por isso que nós vamos realizar mais uma edição do Casamento Firmado na Rocha, Recomeços. Vai ser em maio de 2026, em Belo Horizonte. Nós vamos separar um final de semana inteiro, longe da correria, longe das distrações, para ministrar cura, restauração, princípios bíblicos sólidos na vida de casais que estão enfrentando crises, desgastes, frieza emocional ou até feridas profundas. Tem casais que eu sei que não estão passando por crises, e glória a Deus por isso. Mas mesmo aqueles casais que não estão passando por nenhuma crise, podem vir participar, porque certamente eles vão sair daqui com o casamento fortalecido. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nesse encontro, eu faço palestras dinâmicas, momentos de oração e uma cerimônia especial de renovação dos votos. Tudo preparado com muito carinho. Às vezes, tudo que um casamento precisa é de uma pausa intencional para ouvir a voz de Deus juntos. Então, se você sente que é tempo de recomeçar, esse encontro é para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado um número de WhatsApp e um link para você clicar, receber todas as informações e, se Deus colocar isso no seu coração, garantir a sua vaga. Não deixe para depois aquilo que pode salvar e fortalecer a sua família hoje. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Agora, voltando aqui para a mensagem. A sua vitória já está garantida, não pela sua força, mas pela força de Deus. Isso não significa que as batalhas vão desaparecer, mas significa que nós vamos enfrentá-las com a certeza de que Deus está conosco, que a voz dele está nos guiando, que a paz dele está nos guardando. E quando você aprende a ouvir o sussurro de Deus, a quietude do seu coração se torna um santuário que as outras pessoas podem sentir, mesmo no meio do caos externo. Eu quero te convidar hoje a fazer algo prático. Não deixe que essa mensagem seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Faça esse desafio. Nesta semana, tire um tempo para desligar o ruído e se inclinar para ouvir a Deus. Crie o seu espaço sagrado. Abra sua Bíblia, abra a palavra, ore, fique quieto e deixe Deus falar com você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva também o nome daquela pessoa pela qual você tem intercedido. Nós vamos juntos entregar tudo isso na presença do Senhor. E se você está disposto a viver essa palavra na sua vida, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Te louvamos porque o Senhor nos deu fôlego para respirar. Nos deu um coração que bate e que anseia por ti. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, que mesmo no meio da escassez, das dificuldades, não tem nos faltado. Nós entregamos esse dia em tuas mãos e declaramos que confiamos no Senhor e na tua vontade para as nossas vidas.
Mesmo quando nós não entendemos os teus planos, mesmo quando o silêncio dói, mesmo assim nós escolhemos confiar. Que o Senhor nos perdoe por cada um dos nossos pecados, por todas as vezes em que te entristecemos com as nossas atitudes, nossas palavras e até com os nossos pensamentos. Nos perdoa pelas vezes em que tentamos lutar com nossas próprias forças, gerando ansiedade e frustração. Nos limpa, Pai, porque somos pecadores e precisamos urgentemente da Tua misericórdia todos os dias. Lava nossa mente, nosso coração e limpa tudo aquilo que o mundo sujou em nós. Eu peço que o Senhor cuide das áreas da nossa vida que estão cansadas, feridas e sobrecarregadas. Aquelas áreas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Pai, nos ensina a viver no silêncio da Tua presença. Nos livra do barulho do mundo, nos livra da doença da pressa. Nos ensina a aquietar a nossa alma e a ouvir o Teu sussurro suave. Nós entregamos a Ti a nossa tempestade interna. Entregamos ao Senhor a nossa ansiedade sobre o futuro, o medo da escassez, as preocupações com a nossa família. O Senhor disse que lutaria por nós e que nós deveríamos nos calar. Então, nós silenciamos a nossa alma agora. Nós repreendemos todo o ataque do inimigo contra a nossa mente. Nós amarramos toda a força das trevas que tenta roubar, matar e destruir. E declaramos que elas não têm poder sobre nós. Nós tomamos posse do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos ouvir o Teu sussurro suave. Nos guia pelos Teus caminhos. Que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente. Nós declaramos vitória sobre cada batalha que enfrentamos. Não pela nossa força, mas porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Restaura nossa alegria, nossa esperança e nossa fé. Que a partir de hoje nós não sejamos guiados pelo pânico das notícias, mas pela paz da Tua presença. Nós Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós cremos na vitória e recebemos pela fé a Tua paz em nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda a silenciar o caos e a ouvir a voz do Pai de uma forma clara e poderosa. Compartilhe essa palavra com seus contatos de WhatsApp, com seus grupos. A palavra de Deus tem um poder para transformar vidas. Se inscreva no nosso outro canal, o Minuto de Reflexão, se você está buscando vídeos diários que vão te ajudar a fortalecer a sua mente e o seu espírito. Conheça aqui na descrição do vídeo os outros canais que fazem parte do nosso ministério e se inscreva neles. Tem mensagens todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix. Todas as formas de apoiar estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.